Shalom Ubrahá. Em primeiro lugar, gostaria de pedir a todos para se inscrever no nosso canal, colocar um like. Não espere até o final do vídeo para ouvir isso. Já falei o que ia falar no final, já falei no começo, então já coloca no começo. Já se inscreve no começo. Então, a nossa Parashá Temor, começa com as palavras Vadaber Hashem el Moshe lemor. Hashem falou, Deus falou para Moisés, Emor el Kohanim benei Aharon. Diga para os Kohanim, os filhos de Aaron. Diz o Zohar, por que a Torá tem que dizer que os Kohanim são filhos de Aaron? Será que a gente não sabia que eles eram filhos de Aaron? Nós já estamos no Rumash Vaikra. E até agora já tantas vezes já fizemos uma revisão completa e detalhada sobre o fato dos Kohanim serem filhos de Aaron. Então por que a Torá precisa falar Kohanim filhos de Aaron? Diz o Zohar que o motivo para isso é que a Torá quer dizer filhos de Aaron e não da tribo de Levi, e não de Levi. Ou seja, diz o Zohar que com Aaron começa agora um novo assunto. Da mesma maneira que o povo de Israel, nossos patriarcas são Avraham, Yitzhak e Yaakov, e não é Terach. O pai de Avraham chamava Terach, a mãe de Avraham Avinu chamava Amtalá Bat Carnabi. E se você vai contar os nossos patriarcas e as nossas matriarcas, nosso povo começa com Avraham e com Sará, e não com Terach e com Amtalá. Então, da mesma maneira que os Kohanim, o sacerdote, o Kohen, essa linhagem sacerdotal do nosso povo, ela começa agora com Aaron Kohen. Essa que é a intenção do versículo quando diz, fala para os Kohanim, os filhos de Aaron. Os filhos de Aaron e não os filhos de Levi. Quem era o pai de Aaron? O mesmo que o de Moshe. Moshe o tempo todo é chamado ou de Moshe ben Amram ou de Ben Amram, filho de Amram. Eu costumo dizer entre os faradim, dão mais ênfase no filho do que no pai. Quer dizer, os árabes eles não chamavam a pessoa de filho de alguém, chamavam ele de pai de alguém. Tipo, se ele tinha só filhos, chamava ele de Abu Banat, o pai dos filhos. Mas no judaísmo, a tradição judaica é que você dá um ênfase para o pai mais do que você está dando para o filho. Então o Moshe muitas vezes ele é chamado de Ben Amram, e o Amram, o pai de Moshe, nunca é chamado de Abu Moshe. Então para você ver, nos 10 mandamentos que está escrito honrar pai e mãe, a referência que a gente faz para os nossos pais. E aí vamos chegar à pergunta, depois de toda essa propaganda, e quem ouviu falar do pai de Aaron? Por que Moshe? Todo mundo sabe que Moshe é Ben Amram. E se você fala a palavra Ben Amram, você está querendo dizer Moshe, você não está querendo dizer Aaron. Mas Aaron também era filho de Amram. Então por que essa discriminação? Quer dizer, Moshe era mais filho de Amram do que Aaron. E aí entra esse Zohar que ele diz isso, que o Aaron é o patriarca dos Kohanim, é o patriarca da linhagem sacerdotal do nosso povo. O sacerdote em hebraico é chamado de Kohen. E Aaron, ele é o primeiro Kohen. Por isso que Aaron, ele nunca vai ser relacionado, quando você vai falar Ben Amram, você
não vai estar falando sobre Aaron, vai estar falando sobre Moshe. Mesmo que Amram era o pai de Aaron, mas Aaron é como se ele fosse um guerreiro. Ele começou uma coisa nova. E no que consiste isso em começar uma coisa nova, espiritualmente falando? Então, espiritualmente falando, lá em cima tem Sfirot. Se duas coisas estão vinculadas à mesma Sfirá, então isso não é uma coisa nova. Nossos patriarcas, Abraham era Chesed, Yitzhak era Gvura, Yaakov era Tiferet. Então por isso precisávamos de 3 patriarcas. Cada um tinha um aspecto que o outro não tinha. Agora, quando nós falamos sobre Moshe e Aaron, se os dois fossem vinculados ao mesmo assunto, à mesma esfera lá em cima, aí realmente não teria diferença entre um e outro. Só que o Cohen, diz o Zohar, é vinculado à esfera chamada de Chesed. O Levi é vinculado à esfera chamada de Gvura. E qual vai ser a diferença entre eles e por que Moshe foi escolhido? Diz o Zohar, 2 pessoas foram escolhidos por próprio mérito, cada um por uma coisa diferente. Moshe foi escolhido para ser o juiz do povo de Israel, para tirar o nosso povo do Egito, para julgar o nosso povo, para ensinar o nosso povo. Então, por isso é ligado ao assunto de Gvurá, ou seja, isso tem um aspecto de Gvurá, mesmo que Gvurá era o Yitzhak, não era Moshe, mas o trabalho de tirar o nosso povo do Egito, o trabalho de julgar alguém, os juízes são chamados de Elohim. E Elohim é o nome de Deus que se refere a Gvurá. Está indicando a Gvurá. Então o juiz está sempre ligado a essa esfera chamada de Gvurá. E o que vai acontecer é que mesmo que Moshe ele não era a esfera, a raiz espiritual dele lá em cima, não era Gvurá, mas a tribo de Levi é a Gvurá. E Moshe, ele é da tribo de Levi, então Moshe ele vai ter esse aspecto de Gvurá também. Mesmo que o assunto dele antecede muito o assunto da Gvurá. Mas a gente vai se focar nesses 2 detalhes, que o Cohen é Chesed e o Levi é Gvura. Como diz o Zohar, 2 pessoas foram escolhidas para um trabalho divino por próprio mérito. E quem são eles? São Aaron, que foi escolhido para ser o primeiro Cohen por próprio mérito, e Moshe, que foi escolhido para tirar o povo de Israel da terra de Israel, tirar o povo de Israel do Egito, por causa do próprio mérito dele. E qual era esse mérito? Moshe, ele saiu do palácio do faraó para ver o que estava acontecendo com o povo de Israel. A história de Moshe é muito interessante. O faraó tinha decretado que toda criança que nascer tem que ser jogada no rio Nilo. O Egito era superpotência, era Estados Unidos na época deles. O exército egípcio era um exército invencível. E uma mãe que acabou de dar à luz a uma pobre coitada, e chegava na porta da casa dela um exército egípcio para tirar a criança dela e jogar ela no rio. Imagina uma situação, que horror, assim, uma situação dessas. A mãe de Moshe ainda conseguiu esconder ele 3 meses. Depois de 3 meses ela não conseguiu mais. Ele já estava chorando, ela é uma criança, né? Então ela ficou com medo, vai saber o que pode acontecer. Então ela colocou ele numa cestinha, impermeabilizou a cestinha, colocou ele na água. E, na prática, a filha do faraó naquele instante desceu para o rio Nilo. Ela era uma mulher muito rica, ela chamava Batia,
ela tinha professores particulares, ela pagava quanto eles pediam, e ela se interessava por religiões, então ela estudou todas as religiões, ela pegou professores particulares da terra de Goshen, dos judeus também, ela chegou à conclusão que a nossa religião é a religião certa, e ela perguntou o que ela faz agora para se converter ao judaísmo. Era antes da entrega da Torá. Ela iria se converter para o quê? 7 mandamentos. Isso os goim, os não judeus, também eram obrigados a cumprir. Mas existia um assunto cabalístico de fazer uma conversão de acordo com aquele nível de espiritualidade que eles estavam. Os rabinos dela falaram para ela que ela tem que ir lá para o Rio Nilo e dar um mergulho. Ela vai se purificar da idolatria dos pais dela, e assim ela entraria na categoria de judia de acordo com o nível que isso era antes da entrega da Torá. Depois da entrega da Torá já não dá mais para fazer assim. Naquela época ainda dava, hoje já não dá mais. Hoje tem que ter um tribunal rabínico. Na América Latina não se faz conversões, então, mas com a Batia ainda dava para fazer isso. Ela foi para o Rio Nilo, foi mergulhar para se purificar das idolatrias do pai dela. Entrando num assunto interessante aqui, quando Deus criou o mundo, a gente vai chamar isso de útero do mundo. O mundo estava envolvido por água, da mesma maneira que o nenê dentro da barriga da mãe está envolvido por água. E aí Hashem falou que seja luz, aí surgiu a luz. Quer dizer, a descrição da criação do mundo, a primeira etapa dela é o útero do mundo, antes do nenê nascer. Então, quando uma mulher mergulha no mikveh, ela está resetando a impureza que ela adquiriu depois que ela recebeu a menstruação. Ela volta a configurações de fábrica. Então, da mesma maneira, em relação à idolatria, em relação à Batia, os professores particulares dela de judaísmo falaram para ela tem que mergulhar lá no Rio Nilo, é o mikveh, ela se purifica da idolatria. E ela foi lá com a comitiva dela, com as meninas dela, lá com as jovens guarda-costas dela. Na hora que ela chega, ela encontra uma criança chorando, mas ela olha, ela fala, essa voz parece alguém muito mais adulto do que um nenê que tem lá. Ela olha para o nenê, ela fala, esse nenê é judeu. Aí a irmã do Moshe, a Miriam, está lá perto, e a Batia vê que o nenê está chorando, então ela fala, está com fome. E ela pede para as guarda-costas dela para darem de mamar para o nenê. E elas tentam, ele não quer mamar de ninguém, porque ele era uma alma tão elevada, ele já sentia que ele ia falar com Deus, então ele não vai poder. Aí a irmã dele que estava lá perto, a Miriam, falou para Batia, olha, eu vou te trago uma mulher judia para dar de mamar para ele vai concordar. Aí ela falou, traz. Então a Miriam trouxe a mãe dele, o Hevet, para dar de mamar para ele. Milagre verdadeiro. Aí a Batia, ela falou, olha, eu quero que você cuida desse nenê para mim, 3 meses até ele desmamar. Colocou lá soldados egípcios na casa da Yocheved, voltou para casa agora com guarda presidencial em volta dele. Quer dizer, esse milagre verdadeiro. Continuação. Depois disso, claro, a Batia veio buscar o nenê, trouxe para ele os melhores professores particulares da terra de Goshen, do nosso povo, a tal ponto de, o dia que ele saiu do palácio para ver os sofrimentos do nosso povo, ele viu o egípcio batendo no judeu, mas querendo assassinar o judeu a chicotadas. Ele falou um nome de Kabbalah
que tira a alma do corpo. E assim ele fez aquele egípcio deixar de viver. Há tanta coisa que ele aprendeu já. Então, para você ver o nível dos professores particulares que a Batya trouxe para ele. Ele salvou a vida de um judeu, ele matou o egípcio que estava tentando assassinar aquele judeu. Depois disso, infelizmente, a história foi descoberta de uma maneira indesejável. E no Egito, lei era lei, da mesma maneira que aquele guarda que ele tinha planejado com a mulher daquele judeu, tipo que ele tirou o judeu para trabalhar de noite e foi lá com a mulher daquele judeu. E ele não poderia assassinar o judeu de uma forma convencional, que no Egito lei era lei. E o que aconteceu? Ele teve que fazer isso de uma maneira como se fosse um acidente de trabalho. O soldado pode bater no peão lá, no trabalhador, para fazer ele trabalhar, e esse aí morreu na hora que ele deu uma chicotada nele. Tipo, ele faria isso dessa maneira. O que aconteceu na prática, Deus me livre, é que esse soldado ele não esperava que Moshe Rabbeinu ia aparecer e ia salvar o judeu. Moshe Rabbeinu falou que ele, em nome de Hashem, tirou a alma do corpo daquela pessoa, e essa mesma lei, que por causa dela o soldado só podia matar o trabalhador dessa maneira, como se fosse um acidente de trabalho, nem o filho da princesa poderia matar alguém sem permissão. Então, Moshe Rabbeinu ele foi vítima da lei. Ele foi condenado, ele fugiu para Midian. Ele chegando lá em Midian, ele se encontra, ele primeiro chega num poço da cidade, tem lá os carneirinhos querendo beber água, as filhas do Itró estão discriminadas porque o pai delas, que era o sacerdote de Midian, se converteu ao judaísmo também da mesma maneira que a Batya. E o que acontece na prática? Ele salva as meninas dos pastores, o Itró pede para trazer ele para a casa do Itró, e afinal das contas ele se casa com a Tzipora, ele se torna o pastor de ovelhas do Itró. Um carneirinho foge até o Monte Sinai. O costume dos pastores antigos é que quando aconteceu uma coisa dessas, eles corriam atrás do carneirinho e davam um monte de tapas no carneirinho, batiam muito. Moshe Rabbeinu, como todo pastor, teve que correr atrás do carneirinho para não perder o carneirinho. Só que na hora que ele alcançou o carneirinho, ele falou para o carneirinho: você deve estar tão cansado, que você deve ter corrido tanto, você correu tanto, não deve ter, você deve estar tão cansado. E Moshe Rabbeinu colocou o carneirinho nas costas, foi levar ele de volta até Midian nas costas. Nessa hora ele vê o arbusto incandescente. Não era sarça ardente. Se você vai para a floricultura e fala que você quer comprar uma sarça, vão te mandar para o supermercado. E ainda uma sarça ardente, vão falar: olha, no supermercado tem sarça e tem aguardente. Então era um arbusto incandescente. E lá ele ouve a revelação divina. Deus fala para ele que quer que ele vai para o Egito para tirar o povo de Israel do Egito. Então, vimos aqui dois casos. Um caso que ele salvou a vida de um judeu que estava sendo assassinado, e nesse caso Deus não se revela para ele e não fala para ele: olha, você foi escolhido para tirar o povo de Israel do Egito. Mas na hora que ele traz o carneirinho nas costas, aí Hashem se revela para ele e fala: olha, por causa disso você vai tirar o povo de Israel do Egito.
Qual era a diferença entre um caso e o outro? Que se ele tinha paciência até para o carneirinho, que era um animal irracional, quanto mais ele teria paciência para o povo de Israel. Não era uma coisa óbvia como o judeu estava sendo assassinado, então claro que ele vai salvar a vida do judeu. Mas era uma coisa que não era isso. Isso não é uma característica ainda para um líder judaico. O líder judaico não é o suficiente ele fazer o óbvio, que é salvar um judeu de ser assassinado. Isso é nada mais que obrigação. Para ser um líder do nosso povo, alguém tem que de verdade ter muita paciência. E se Deus viu, ele tinha paciência até para o carneirinho, então quanto mais que ele vai ter para as pessoas. Como Moshe terminou o trabalho dele, Deus falou para ele falar com a pedra, e no lugar de falar com a pedra, ele deu uma cacetada na pedra. Aí Hashem falou para ele, olha, a pedra que é mais irracional do que o carneirinho, você não teve paciência com ela, como você vai ter paciência agora com a geração jovem? Você está com 120 anos e a geração jovem dá mais trabalho do que a geração velha. Então assim ele terminou o trabalho dele e passou para o Yoshua. Então na prática, Moshe Rabbeinu foi escolhido por quê? Por essa atitude que ele teve de salvar o carneirinho, de carregar o carneirinho nas costas. Isso foi o que determinou. A segunda pessoa que por próprio mérito, por próprio esforço, chegou onde ele chegou, era Aaron Cohen. Aaron Cohen, pelo fato dele ter feito as pazes entre marido e mulher, pelo fato dele ter feito as pazes entre um amigo e outro, pelo fato de o tempo todo, ao contrário do amaldiçoador aí da parashá, da pessoa que amaldiçoa o outro, que ele quer o mal do outro, Aaron Cohen, ele estava dedicado o tempo todo a fazer as pazes entre as pessoas. Mesmo que tivesse que, para isso, falar muitas mentirinhas, mas ele estava disposto a fazer tudo para que as pessoas se reconciliassem. Sendo que o tempo todo ele estava ocupado com isso, e sendo que a função do Cohen é fazer as pazes lá em cima e aqui embaixo, entre o mundo de baixo e o mundo de cima, e no mundo de baixo e no mundo de cima, porque os anjos eles têm várias características. E uma das mil explicações sobre isso é assim: está escrito na nossa parashá, olho por olho, dente por dente, e todo mundo sabe que se a pessoa tira a dentadura, isso não dá direito a ele de dar um soco na boca de alguém. Então o que é esse olho por olho, dente por dente, se não é uma coisa que vai na prática? Olho por olho, dente por dente, quer dizer que na hora que a pessoa fez a coisa errada, nessa hora é decretado para ele que isso vai acontecer para ele, e ele tem tempo agora para corrigir, antes que a coisa aconteça. Mas na hora que é decretado que a coisa aconteça, nasce lá no céu um anjo, que esse anjo vai ser encarregado de levar essa pessoa. E na hora que o anjo desce para baixo, o Aaron Cohen, como Cohen, a pessoa trazia um sacrifício, o anjo levava o animal no lugar do sacrifício. Por isso, de vez em quando acontece casos que o marido e a mulher estão brigando e a mulher demite a empregada e a briga termina. Quer dizer, estava decretado que eles tinham que se divorciar. No lugar disso, foi a empregada no lugar dele. Ou como a gente fala sobre as caparotes no Yom Kippur, que na véspera de Yom Kippur, você pega um galo, você fala, olha, essa vai ser a minha capará, é feita shchita no galo, se aquele anjo veio buscar ele já levou o galo no lugar dele. Tem muitos assuntos cabalísticos assim, então quando a gente tem um prejuízo, quer dizer que o anjo levou aquilo no lugar de levar a nós próprios. Então Aaron Cohen, ele era o responsável pelos korbanot, e esses korbanot eram o que fazia a paz entre nós aqui embaixo e os anjos lá de cima que estão interligados com a gente.
foram criados a nosso favor ou contra nós. Isso é uma das explicações. Mas Aaron HaKohen, então voltando para o detalhe, ele é Hesed. Ele é a bondade, o trabalho dele é bondade, o trabalho dele é fazer as pazes. Então ele não pode ser chamado de Ben Amram, de filho de Amram. Ele não é a continuação do Amram, ele é uma coisa nova. Agora, Moshe, que é o Levi, continua sendo o tribo de Levi. Tipo, não se tornou um Cohen. Ele continua fazendo parte, continua sendo o juiz. Então ele é chamado de Ben Amram, filho de Amram. Quer dizer, ele dá continuidade à tradição da família tribo de Levi. Então agora vamos ver as diferenças básicas entre o Cohen, o Levi e o Israel. Nós somos, aqui quando você chama alguém de judeu, o que você está dizendo? Que antigamente tinha um país dividido em 13. 12 tribos tinham uma parte na terra e uma tribo ensinava a Torá para o povo inteiro. Então essas 12 tribos que dividiram, que foi dividida quando a terra de Israel, o povo de Israel saiu do Egito, 40 anos ficaram no deserto, 7 anos tiveram guerras contra os 7 povos que estavam na terra de Canaã, 31 reis. Depois mais 7 anos para dividir a terra. E a terra foi dividida entre 12 tribos e uma tribo ficou de fora. O Jacó da Torá, ele tinha 12 filhos. O Yosef teve 2 filhos, Efraim e Menashe, e o Yaakov considerou Efraim e Menashe como 2 tribos separadas. Então por isso que dá 13 tribos nessa conta de divisão da terra de Israel. 12 tribos recebem a terra e uma, que é a tribo de Levi, fica ensinando a Torá para todo mundo. Então, a diferença entre o Levi e o Cohen vai ser essa, que o Levi, eles eram uma tribo que não recebeu uma parte na terra de Israel. Mas os Kohanim, eles eram os sacerdotes, ou seja, o trabalho deles era no Beit HaMikdash, e é claro, eles também faziam o trabalho da tribo de Levi, eles também ensinavam Torá para o povo inteiro, e etc, 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 mas o principal deles era o Beit HaMikdash, era o trabalho dos Korbanot. Então, por causa disso, nós já vimos assim, quando o povo de Israel recebeu a Torá, tinham limites no Monte Sinai. O povo de Israel podia chegar até um limite, os Leviim até um segundo limite, a tribo de Levi, os Kohanim tinham um limite mais alto. Moshe Rabbeinu, ele foi até o pico da montanhazinha. Então, nesse caso também, os Kohanim, sendo que eles receberam o trabalho divino mais sagrado, então eles tiveram ordens divinas, mandamentos relacionados somente a eles, que eles têm que manter uma santidade maior do que o Levi, do que o Israel. Então, quando você chama alguém de judeu, você está dizendo assim: nós somos tribo de Judá. E por que nós somos tribos de Judá? Quando tinha as 13 tribos, 10 tribos se perderam, a gente não sabe até hoje onde eles estão. Pode ser os índios brasileiros, aí pode ser a Indonésia, pode ser Japão, pode ser tudo. 10 tribos se perderam. Então, das 10 tribos que se perderam, sobraram 2, que era Yehudá e Benjamim. E no Yehudá e Benjamim tinham lá os Kohanim e os Leviim. Tinha Cohen e Levi dentro da tribo de Yehudá e da tribo de Benjamim. Então, hoje, o que nós temos é exatamente isso. O principal, a maior parte do nosso povo é a tribo de Yehudá, que era a tribo grande, que sobrou. Uma pequena parte é a tribo de Benjamim, que era uma tribo, mini tribo, vamos dizer assim, a menor tribo que tinha.
Por isso que a gente não fala, olha, somos duas tribos. A gente chama todo mundo de judeu, porque o país se chamava Judeia, porque a tribo de Benjamim era muito pequena para ser considerada. E dentro dos Yehudim tem o Cohen, que é o sacerdote, o Levi, que é a função educacional. Então, o Cohen, por ele ser mais sagrado de todo o nosso povo, por ele ter que se ocupar com o Beit HaMikdash, ele tem restrições que outros judeus não têm. Entre essas restrições está assim, que o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, tinha que casar com mulher virgem. Um Cohen normal podia se casar com uma mulher que ela era viúva. Ela não era virgem, ela era viúva, só que não podia se casar com uma que fosse divorciada. Tem um conceito chamado de zonar. Zonar é traduzido errado, erro de tradução, traduzido como prostituta. Não é. O conceito de zonar é assim, tem duas palavras que são traduzidas como prostituta, que uma é yetzianit, que a tradução seria saideira, e a outra zonar, que a tradução seria pessoa que faz coisa errada, vamos dizer assim. Agora, quando você fala sobre quando você fala sobre a zonar, a Yetzianit, é assim, ela tinha um consultório na Bnei Brak, que é uma cidade que só tem judeus religiosos. Ela atendia meninos de estivar das 8 da manhã às 8 da noite, e cada hora ela dormia com outro. Fez isso durante 30 anos. Depois disso ela pode se casar com o Cohen. Ela não é chamada de zonar, ela é chamada de Tzianit. O que ela fez não estava certo, mas ainda não transformou ela na zonar da Torá, na mulher que fez a coisa errada, tipo, que é traduzido como prostituta, mas não é tradução certa, porque a prostituta, a Yetzianit, aqui no caso ela pode ser talvez traduzida como prostituta, mas ela é Yetzianit porque ela só teve relações com judeus, que se no meio de uma relação dessas aparecessem duas testemunhas e perguntassem o que vocês estão fazendo, e ela falasse, olha, estou me casando, aí eles poderiam efetuar um casamento nessa situação. Não é certo, mas ele pode falar, olha, estou considerando isso, que eu estou tendo essa relação, estou considerando isso como nosso casamento. Ela concorda, por isso que ela está aqui, que ela concordou, e as duas testemunhas alegam que eles estão testemunhando que isso é um casamento, e isso não pode fazer assim. Quem faz assim tinha pena de chicotadas, mas é considerado um casamento. Agora, se uma dessas duas pessoas não for judeu, ainda tem que fazer uma conversão. Então isso não é considerado, se eles quisessem considerar isso um casamento, não poderia. Por isso que ela é chamada de zoná. Então ela é uma mulher judia, ela teve uma relação com alguém que não é judeu, sendo que essa relação não poderia se transformar num casamento caso os dois concordassem, e então ela é chamada de zoná. Quer dizer, o que você vai fazer? Você sabia que você não ia poder terminar isso como um casamento. Agora, por outro lado, a Yetzianit, ela fez muito pior. Mas sendo que cada uma dessas relações, se os dois concordassem, isso poderia terminar num casamento, não precisaria ainda alguém se converter antes disso. Então ela é chamada de saideira. Ela saiu com 10 meninos por dia durante 40 anos. Saideira. Agora com 60 anos ela casa com o Cohen. Só não pode casar com o Cohen Gadol. Enquanto que a zoná, uma vez na vida, ela dormiu com alguém que não poderia se casar com ela, sendo um goi, ou irmão, ou pai, ou filho, alguém que não é judeu, como falamos no começo. Então, se ela teve uma relação com uma pessoa que no meio dessa relação ela não poderia se casar com ele, ela é chamada de zoná, e mesmo que isso foi uma relação na vida e ela não cobrou para isso, por isso que está errado traduzir como prostituta, que no português a prostituta é profissão, né? Então, e aqui não, aqui a zoná
que ela, vamos, não sei, no português da igreja lá, traduzir como, não sei como traduzir isso, vamos chamar de zoná e acabou. A zoná é a mulher que uma vez na vida teve uma relação com alguém que ela não poderia se casar com ela no meio dessa relação, tipo assim, tá ela e ele lá estão no meio da relação. De repente, as portas se abrem, entra lá o rabino, duas testemunhas, e eles perguntam, o que vocês estão fazendo? Eles falam, estamos nos casando, as duas testemunhas atestam, e aquilo se torna um casamento. Agora, se ela está lá com alguém que não é judeu, aquilo não se torna um casamento, porque ele ainda teria que se converter. Então, essa vai ser a diferença, essa zona que ela teve uma relação com alguém que ela não poderia se casar, pelo motivo dele ser o irmão dela, o pai, o filho, ou não sei mais quem. Mas dessas pessoas que ela não poderia, que o casamento com essa pessoa não seria válido. E aí inclui quem não é judeu. Então ela não vai poder se casar com o Cohen também. Ou seja, essa é uma das restrições do Cohen. Outra restrição do Cohen, no caso do Cohen Gadol, ele teria que se casar com mulher virgem. No caso do Cohen normal, ele não poderia se casar com mulher divorciada, poderia se casar com viúva. E poderia se casar com a Yetzianita, a saideira, vamos dizer assim. Não poderia se casar com a Zoná. Outra restrição é que o Cohen não pode entrar no cemitério, não pode se impurificar. Então ele pode enterrar o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a irmã, mas ele não pode participar do enterro de outra pessoa que não sejam esses que são os parentes anexados, os parentes mais próximos. E em relação a outras humrotas de Cohen, então vamos dizer assim, casamentos, ele tem um rigor a mais do que um Israel normal. Ele não pode se casar com uma mulher que seja convertida ao judaísmo, o Cohen. Então, aí vai surgir a pergunta, se ele tem essas restrições, e se o amor da vida dele é uma zoná, se o amor da vida dele é uma Gioret, que é a convertida, como pode ser, a gente não vai fazer o casamento dele com o amor da vida dele? Então o que eu digo assim, que se Deus falou que ele não pode se casar com um convertido, ele não pode se casar com a zoná, quer dizer que a cara metade dele não vai estar nem numa zoná, nem numa convertida. Deus não iria fazer isso e colocar a cara metade dele numa mulher que vai ser proibido para ele se casar com ela, que isso é coisa... Isso a gente não suspeita. A gente não suspeita de Deus fazer uma coisa dessas. E se a pessoa suspeita, é problema com a pessoa, não é? Então, quer dizer, a prova de que a outra metade da alma dele não está nessas mulheres é porque Deus proíbe para ele de se casar com essas mulheres. Então isso quer dizer que a cara metade dele não vai estar lá. E só para terminar com uma coisa boa, quando o Mashiach chegar, está escrito que no futuro nós vamos saber exatamente quem é Cohen e quem não é. Porque desde o Bet HaMikdash até aqui se passaram 1900 anos, teve muita confusão. Então, por enquanto, o Cohen, ele está no rescate Cohen. É uma rumbra. Ou seja, assim, tudo que é proibido para o Cohen fazer, é proibido para ele também, mas os direitos do Cohen, ele não tem. Então, eu poderia dar a trumá, quando você faz a frashat halá, você faz a massa da halá, você tira um pedacinho que você teria que dar para o Cohen. Se o Cohen fosse um Cohen de verdade, mesmo ele estando impuro, ele tendo uma vaca, você poderia dar a frashat halá para a vaca dele. Só que por causa que ele não tem como provar que ele é um Cohen, já se passaram 1900 anos,
mas talvez ele sim seja o Cohen, porque ele está dizendo que ele é o pai dele falou que era, o avô dele falou que era, o bisavô dele falou que era. Então, o que é proibido para o Cohen fazer, vai ser proibido para ele. E, por outro lado, os direitos do Cohen ele não tem. Então, vamos terminar com a coisa boa. Qual que é a coisa boa? Que nós não somos Cohen. A coisa boa é que você, se você que está me ouvindo, você não é um Cohen, essa é a coisa boa. Porque agora, se na comunidade religiosa não tem problema, né? A menina casar com Cohen, porque todo mundo casa virgem e casa cedo, mas pessoas que estão se aproximando do judaísmo, depois tem que procurar a esposa, e ele não vai poder casar com a zona num lugar como o Brasil, que ele vai encontrar o quê? Então toda mulher aqui, desculpa, toda mulher aqui já teve alguma experiência, então não é muito difícil para o Cohen encontrar uma mulher para se casar num lugar como o Brasil. Então por isso a coisa boa, terminar com a coisa boa. Se você não é um Cohen, isso para você é uma coisa muito boa. Então vamos terminar só com bênçãos. Então muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, atzlachá, briut, parnassá, beshefa, vekol tov.